Bom dia a todos, mais uma vez. Eu amo profundamente o período da Semana Santa. De fato, não nas experiências que você faz mesmo com ele, com a leitura, com a natureza, né? Ontem a gente contemplava isso, né? Como como a natureza ontem parece que queria fazer com que a gente imergisse na Semana Santa, né? Foi muito forte. Quem está em casa está me ouvindo direito? Por favor, poste aí se tiver. Bota um legal assim. Tá bom, Felipe? E aí a gente chega no a gente chega no Sábado Santo, segundo dia do Tríduo Pascal, né? Segundo dia por quê, meus irmãos? Vamos fazer as contas, né? Vocês sabem que os judeus eles contam o dia seguinte a partir do entardecer do dia anterior, tá? Então, todo judeu, ele conta o dia seguinte a partir do entardecer do dia anterior, né? E, e isso foi incorporado pela Igreja Católica nas principais solenidades. Então, por exemplo, para nós, liturgicamente, o domingo começa no entardecer do sábado, né? Desse modo, a Santa Ceia que a gente celebrou na quinta-feira, na verdade, era sexta-feira, liturgicamente. Então, a sexta-feira a gente pode resumir, tá? Como a entrega total de Cristo. Se a gente pudesse resumir o entendimento da sexta-feira é a entrega total de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A entrega total. É assim que a gente resumiria a sexta-feira. Primeiro, ele se entrega de modo total na ceia. Tá? E aqui vale a pena, já que a gente tem tempo agora de manhã, estamos dedicados só a isso, né? A gente entender o que é que significa partir o pão. Porque partir o pão, por muitos movimentos teológicos e ideológicos, foi entendido como partilhar o pão. Tá? Só que não é isso. Quando a Sagrada Escritura diz, ele partiu o pão, deu graças, né? E o deu a seus discípulos. Ora, lembrem-se, irmãos. Lembrem-se do que Jesus disse em João, capítulo 6. E o pão que eu darei é a minha carne. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo.
Inclusive é o lema. Inclusive é o lema do episcopado de Dom Alberto Taveira. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Então veja, partir o pão é rasgar a sua carne. Partir o pão é Jesus dizendo, olha, o que está acontecendo aqui agora vai acontecer daqui a pouco de novo. E vocês vão ver com os olhos da carne, não mais o pão partido, mas vocês vão ver o meu corpo esfolado, rasgado, partido. Então o partir do pão, quando o padre pega a Eucaristia, naquele momento ali que a gente diz, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, a gente não reza isso, né? Tá? Exatamente neste momento é o momento em que o padre rasga a carne de Cristo. Talvez alguns padres não saibam nem disso. É possível. É possível. Tá? Mas é isso que está acontecendo. O padre está em persona Christi rasgando a sua carne e a gente dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Por quê? Porque aquela carne que está sendo rasgada no altar, no partir do pão, ela está sendo rasgada no lugar da nossa. É muito forte. Então, quando você estiver na missa e você estiver dizendo lá, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, não faz isso como quem está pegando um biscoito dentro de casa ou procurando panela no armário. Tá? Porque essa fala, ela está unida com um gesto do altar. Como tudo na Sagrada, na Santa Missa, na Sagrada Eucaristia. Tá? Como tudo na Sagrada Eucaristia. Quando você diz, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, o padre rasga o pão. Rasga a carne de Cristo. E na hora que você estiver dizendo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e você estiver vendo o padre rasgando o pão, lembre-se que era para ser a tua carne. E você diz, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus então faz a entrega total. Jesus faz a entrega total. Né? Total na sexta-feira. Primeiro entrega a sua carne no antigo pão. Agora a carne. Na ceia. Faz a entrega total. E na cruz, algumas horas depois, ele termina, ele completa, ele esvazia a taça. Né? Ou o contrário, né? Enche a taça do sofrimento até a boca. Né? Mas no movimento de kenosis, de esvaziamento, ele esvazia até o final. E eu preciso dizer isso para que vocês entendam o sábado. E aí tem uma leitura do sábado que todo ano a gente faz e todo ano a gente vai fazer até o final da nossa vida. Que é a leitura de uma homilia antiga da igreja. Uma homilia antiga do Sábado Santo. Eu vou fazer a caridade
de colocar lá no grupo para geral. Que aí vocês salvam, né? Pronto. Quem quiser acompanhar comigo, tá lá no grupo, tá? Quem quiser acompanhar comigo, tá lá no grupo. Mas eu vou aos poucos, tá? Eu vou começar com a pergunta. Veja que a homilia começa, é a homilia do século IV, tá? Ela começa com uma pergunta. O que está acontecendo hoje? Tá? O que está acontecendo hoje? Só que para entender o que está acontecendo hoje, eu preciso entender tudo o que aconteceu. Ah, Andrei, mas eu já entendi o que aconteceu. Jesus se esvaziou completamente, né? Na Eucaristia, ele rasga a sua carne quando ele parte o pão, né? E ele termina, ele completa tudo isso na cruz. Beleza, eu sei que você entendeu isto. Mas eu quero que você entenda o que está por dentro disto. Né? E há uma deficiência na compreensão simbólica do brasileiro. Tá? Porque o brasileiro entende símbolo como alguma coisa que necessariamente é só parecido com. Isso parece isso lembra isso. Tá? Se a gente, quando eu falei ontem, né? Parecia que, quando eu falei hoje, parecia que ontem a natureza estava colaborando para a nossa meditação da Sexta-feira Santa. Aqui trovões, relâmpagos, né? Ventanias. Só falta amanhã ser um dia ensolarado. Para que a natureza colabore perfeitamente com o Tríduo Pascal, né? Porque hoje ainda está aí, acinzentado, né? Tá. Eu quero que você entenda por trás disso. Porque algumas pessoas vão dizer, né, os protestantes vão dizer, isso é simbolicamente falando o corpo de Cristo. Só que você precisa entender que há uma diferença. Veja que coisa diferente, né? Quando Jesus toma o pão na Santa Ceia, ele diz: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Veja, na hora que ele diz isto é o meu corpo, ainda que exista um símbolo material ali, aquilo é o corpo dele. É o corpo dele. A gente está acostumado com a ideia de simbolismo, né? Das coisas que parecem, não das coisas que são. Mas quando Jesus diz isto é porque é mesmo. É o meu corpo. Né? Outras vezes ele fez parábolas. O reino dos céus é como. E ali também havia símbolo. Mas ele não estava dizendo que o reino dos céus era. Ele estava dizendo que era como. Mas ele não diz, isto é como o meu corpo. Diz, isto é o meu corpo. Então, entender por detrás é entender com profundidade. É isso que eu queria que vocês entendessem hoje.
Já expliquei o que é o pão rasgado. Agora eu quero explicar um pouco da cruz. Tá? Estão comigo? Muito bem. Quando Jesus enche a taça, ou esvazia-se completamente, enche a taça do sofrimento, esvaziando-se completamente, a gente precisa entender uma coisa. Vejam bem. Jesus é 100% Deus, né? Sim ou não? Jesus é 100% Deus. Mas ele é 100% homem também. Não é assim? E nunca houve, tá? Nunca houve, não existiu, nem antes nem depois de Cristo, ninguém que fosse 100% homem e 100% Deus. Mas vejam que coisa. Naquilo que diz respeito à humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, já houve um homem igual. Já tinham pensado nisso? Não. Se a gente disser assim, já houve um homem igual a Cristo na sua humanidade. Adão. Tá? Adão. E vejam, a parte carnal, tá? Diz Dom Henrique Soares que dentro do mistério divino, o homem não ia viver nesta terra para sempre. Neste mundo para sempre. Até os fios de sua cabeça estão contados, né? Ou seja, Deus deu ao homem um tempo neste mundo. E depois a morte da matéria, transformaria este homem para um novo mundo. Nada no plano de Deus mudou, vocês estão entendendo? Ele só alterou o jogo para continuar o mesmo plano. Então, naquilo que diz respeito à nossa natureza humana, à nossa natureza material, houve alguém igual a Cristo, Adão. E Adão e Cristo, o novo Adão, por isso que ele é chamado de novo Adão, naquilo que era a sua humanidade, deixa eu dizer a vocês, não estava glorificado. Então veja, a carne de nosso Senhor e a alma de Cristo, tá? A carne, ou seja, o corpo e a alma, prestem atenção, para Cristo ser humano, para ele encarnar, a pessoa divina teve que se unir a uma pessoa humana. E a pessoa humana tinha corpo e alma humanos. Tá? Tinha corpo e alma humano. E uma pessoa divina, espiritual. Numa união que a igreja chama de hipostática, se une o corpo, a alma humana e a pessoa divina se unem numa só. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nosso Senhor não estava glorificado na sua pessoa humana. Vocês estão entendendo ou não? Plenificado. Porque se ele tivesse plenificado, se o Pai tivesse glorificado nosso Senhor antes, não haveria padecimento. Ele não sentiria fome, ele não sentiria sede, sua carne não sofreria feridas. Estão entendendo ou não? Sua alma não ficaria triste até a morte. Vocês sabem o que é triste até a morte, não? Não. Algumas pessoas
sabem, talvez não com a intensidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas alguns suicidas sabem. Né? Eu tenho um paciente que acabei de receber a mensagem que foi internado, né? E que ontem, quando terminou a celebração da paixão, eu passei um tempo dentro do carro, no telefone com ele, ajudando a convencê-lo a se internar, porque senão ele se mataria ontem. O que é uma tristeza até a morte? Ou seja, Jesus desceu a mais profunda depressão. Então, se a gente dizer assim, Jesus teve depressão, a gente pode dizer que Jesus teve depressão. Tá? Aí depois vem haters fazer o recorte da minha fala e botar na internet. Não tem problema, não. Não sou teólogo, nem quero ser doutor da igreja, nem estou pleiteando ser doutor da igreja. Mas a verdade é isso, Jesus teve depressão, e a depressão mais profunda, mais grave que algum ser humano pode ter passado. Não na pessoa divina, mas na sua alma humana, que não era impassível, ou seja, que não estava privada de sofrer. Tá? Esse é o motivo pelo qual está uma polêmica aí com The Chosen, né? Porque algumas pessoas postaram coisas e tal, e que Nossa Senhora tendo dores, né, no parto, etc, etc, etc. Tá. A gente sabe que Nossa Senhora não foi privada de dores. Ela não foi impassível. Tá? A igreja nos ensina isso. Só que as dores de Nossa Senhora não eram causadas pelo pecado dela, nem pelo pecado original, mas pela humanidade. Tá entendendo? Pela natureza humana. Ou seja, o corpo de Nossa Senhora não era glorificado ainda. Vocês estão entendendo agora? Não é porque ela pecou, não. É porque ela estava dentro de um negócio chamado natureza humana. O corpo não estava glorificado. Agora, se ela teve dores de parto ou não, eu não estou dizendo nada disso aqui. Tá? Muitos santos, inclusive Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, dizem que ela não teve dores de parto. Mas isso não é um dogma de fé. É um entendimento teológico. E é exatamente por isso que a série mostrá-la com dores de parto não é herético. Heresia é quando você vai de encontro a uma verdade de fé revelada, proclamada pelo magistério da igreja. E se Maria teve ou não dores de parto não é uma verdade dogmática. Tá? Que ela foi imaculada é um dogma. Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. Isso é um dogma. Agora, ou seja, preservada de toda a mancha do pecado. Mas não é dogma que ela foi preservada de todas as dores da humanidade. Tá? Pelo contrário, o que vai dizer, não é, o que vai dizer que a gente contempla nos mistérios da apresentação do menino Jesus no templo, é a profecia que diz que uma espada transpassaria o coração de Nossa Senhora, ou seja, uma dor aguda. Ela sentiria uma dor aguda. Tá? Assim como Nosso Senhor sentiu. Vejam, sentiu fome, sentiu sede. Né? É por isso que também se diz, olha, apesar de a igreja chamar de dormição de Maria, né? A discussão é que ela morreu, né? Porque o próprio filho morreu. A morte era uma passagem da humanidade. E aqui está o centro do que eu quero falar com vocês, tá? O centro, a morte. Tá? Então vejam, Nossa Senhora, né, não era impassível naquilo que dizia respeito ao que é humano, porque o corpo não era glorificado. Vocês estão entendendo? Então, Nosso Senhor na cruz, entendam, meus irmãos, tá? Entendam. Nosso Senhor na cruz, padecendo tudo o que padeceu na sua carne,
ele sente mesmo tudo aquilo como um homem comum. Tá? A pessoa divina que habitava nele não impediu nenhum milímetro a percepção sensível da dor. Eu diria até que a dor nele foi muito mais perceptível e sensível, porque ele podia não sofrer e ele quis. Ele sentiu querendo, sustentando a dor. Né? Ele até diz, né, no Getsemane, quando Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malcolm, né? Ele diz, olha, você acha que se eu pedisse agora a meu pai que ele mandasse legiões de anjos, ele não mandaria legiões de anjos aqui? E isso aqui seria brincadeira de criança? Né? Não está assim na Bíblia não, tá? Mas nós estamos em tempos de justificação. Ou seja, ele podia fazer todo o processo de saída, né? Mas não. Ele podia chamar os anjos, né? Ele podia pedir ao anjo para sustentar um pouquinho ali a cruz, né, enquanto ele carregava, mas não. Se não tivesse vindo Simeão, perdão, se não tivesse vindo Sirineu, né? Eu falei da apresentação do menino Jesus, fiquei com o nome de Simeão na cabeça. Se não tivesse vindo Sirineu, né? Ele não teria o peso da cruz ali aliviado para carregar ao longo do caminho, embora tenha sido pequeniníssima, né? Muito pequeno, muito pequena a ajuda do Sirineu, né? Tá? Muito bem. Vejam, quando Jesus chega na cruz, irmãos, quando ele chega lá no alto da cruz, ele começa a sofrer profundamente. Olhem para cá. Esqueçam o que era. Nada, vai nada. Estou acostumado. Eu treino esse macaquinho com... vejam. Então, quando Jesus chega no alto da cruz, ele começa os processos finais de esvaziamento. Tá? Ele vai entrando numa tristeza profunda, sua alma está angustiada até a morte, ele está sofrendo as dores mais profundas e horríveis que alguém poderia sofrer. Só que chega um momento, amigos, que a gente não tem tanto conhecimento sobre isto até agora. Né? Chega um momento em que Jesus precisa morrer. Vocês entendem? Senão ele ficaria ali na cruz. Imorrível, né? E para morrer, ele precisa romper definitivamente, assim, definitivamente não eternamente, definitivamente. Ou seja, ele precisa de um rompimento total, até o talo com o Pai. E é por isso que ele, veja, antes ele diz, o movimento do Pai já acontece. O Pai se afasta, não é assim? Se afasta no sentido de se torna imperceptível para ele. E aí ele diz, meu Deus,
por que me abandonastes? E logo depois diz, Jesus entregou o seu Espírito. Como você entende essa palavra? Como é que a gente entende de modo comum essa palavra? Como é que você entendia essa palavra até hoje? Pode falar. Não entendi, não. Mas o que é entregar o Espírito? É o quê? Separa o divino do corpo. Beleza. Como? Não parece, mas tá na cara. Ele não está entregando a sua alma. Prestem atenção, tá? Prestem atenção nisso, tá? Ele não está entregando a sua alma. Ele não está entregando a sua alma. Ele está entregando o seu espírito. É o quê? É o Espírito Santo. Tá? É o Espírito Santo. Jesus entrega o seu Espírito. O que é o seu Espírito? É o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. É o amor entre o Pai e o Filho. Quando ele entrega o seu Espírito, o amor entre o Pai e o Filho se rompe. Porque era a única forma dele morrer. E o Espírito Santo, então, que estava sobre ele, vai para o Pai. E ele fica sem nada. Completamente humano. Você está entendendo, não? Porque não dava para matar o divino. Você está entendendo, não? Jesus agora fica só. Vocês entendem assim agora? Não dá para entender, né? Ele é Deus. O Verbo eterno. Ele desce do lugar mais perfeito da eternidade, onde nada de mal, nada, absolutamente nada de mal existia. Ele vem para cá, assume uma humanidade que foi em tudo igual a nós, menos no pecado, diz a doutrina da Igreja Católica. Ou seja, ele só não pecou, mas a humanidade, com tudo que ela tem, ele assume. Primeira kenosis, a encarnação. Primeiro esvaziamento, kenosis. Primeira kenosis, a encarnação. Sai de um lugar onde nada sofre. A felicidade profunda, perfeita, e sofre. 2. Entrega o seu corpo, rasga a sua carne. 3. Separa-se de modo definitivo, não eterno, não é para sempre, mas de modo radical, seria melhor uma palavra melhor, separa-se de modo radical do Pai. Como? Devolvendo o Espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Agora eu não tenho nada mais. Agora eu não tenho nada mais. Agora só me resta
as minhas dores, todo o pecado que eu carreguei, todos os sofrimentos, só resta isso sobre mim. E aí ele diz, está tudo consumado. E expirou, morreu. Que negócio profundo, não é não? Vocês imaginarem que Deus, para morrer, teve que pegar a sua parte divina e colocar no Pai, para que a sua alma e o seu corpo pudessem enfrentar a morte. E quando Jesus expirou, o que é que tinha diante das pessoas? Um cadáver. Não era? Um cadáver. Era o que tinha. Era um cadáver. Né? Ô Guto, Guto, ei, assim você se machuca, o balanço vai bater na sua boca, tá? Então vejam, me perdi. Então diante das pessoas só tinha o cadáver, um corpo. E deixa eu dizer, um corpo não é uma pessoa, vocês estão entendendo ou não? É só o cadáver. Onde é que estava então a pessoa de Jesus? E aí é o que se diz aqui, né? O que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo hoje? E hoje começou quando? No entardecer de ontem, né? Sim? Jesus morreu. E morreu como um ser humano. Morreu seu corpo mortal e foi até a mansão dos mortos a sua alma humana e mortal. Né? E assim, se diz a ideia de que ele foi enfrentar a morte. Né? Mas antes de enfrentar a morte, na verdade ele já estava enfrentando a morte, tá? Né? Antes de enfrentar a morte propriamente dita assim, né? Ele é derrotado, vocês estão entendendo ou não? A morte vence por um pequeno tempo. Vence por quê? Porque ele morreu. Não é assim? Ora, qual é o sucesso da morte? Né? Alguém morrer? Hã? Ou seja, como é que eu sei que uma coisa venceu? Porque ela alcançou seu fim. Né? Ela alcançou seu fim. A morte alcançou o fim. Ela matou Deus, entre aspas. Ela matou o Cristo. Ela matou não a pessoa divina, mas a pessoa humana de nosso Senhor. Jesus, então, irmãos, estava completamente abandonado, vazio, entregue total, morto. Não num lugar, mas num estado de alma morta. Como São José estava, como Adão estava, como todos os patriarcas antigos estavam, como João Batista estava. Vocês entendem?
Ele entra naquele lugar como um derrotado. Por quê, meus amigos? Porque não era Jesus que tinha, prestem atenção, olha para mim, não era Jesus que tinha que ressuscitar. Vocês entendem ou não? Não era ele. Percebam, não foi a alma humana de Jesus que pegou uma força que tinha nela própria, né? Voltou para o corpo e reviveu. Vocês entendem que Jesus estava abandonado? Completamente abandonado. Você está entendendo, GG? Completamente abandonado. Na mansão dos mortos. Morto. Morto na mansão dos mortos, né? Como outros homens e mulheres. Quem era que tinha que ressuscitar Jesus? O Pai. Ele estava abandonado. Ele entregou o seu espírito, o espírito da vida, o espírito vivificante. Ele entregou ao Pai. Estava com o Pai. Só o Pai poderia fazer isso. Vocês estão entendendo? Só o Pai poderia fazer isso. E havia uma promessa do Pai, né? A ressurreição no terceiro dia, não no segundo. Então, aonde estava Jesus hoje? O que está acontecendo hoje? Diz a homilia: um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. Porque esse era o termo que era usado no Antigo Testamento, né? Não é dormindo no sentido de que está com o olho fechado, como a gente dorme, como eu dormi hoje de noite, né? Como Kiara e Guto dormiram hoje à noite, porque eu deixei sem querer o ar-condicionado do quarto deles no 16, no turbo. E eles dormiram a noite inteira e acordaram cobertos pela primeira vez. Enrolados no lençol. O efeito da crioterapia, né? Dormiram a noite inteira, não acordaram uma vez, não chamaram uma vez de madrugada, né? Um grande silêncio, porque o rei está dormindo. Não é que está dormindo, ele está na dormício, ele está no Hades. Ele está na mansão dos mortos. Desceu aos infernos. São vários termos que se usam, né? Está lá. A terra estremeceu e ficou silenciosa. Porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Porque vejam, todos que estavam na mansão dos mortos, de algum modo, né? Nem que fosse pela boca de São José, já sabia de Nosso Senhor, né? E ele chega lá. Só que veja, ele não chega como rei vitorioso. Ele chega como morto. Esperando o quê? Na dependência total de quê? Do Pai. Olha que esvaziamento, bicho. Nada mais dependia dele, nada. Ele entregou tudo, nada dependia dele, nada dependia dele. Vocês estão entendendo? Se você esteve numa situação, prestem atenção, se você esteve numa situação onde nada mais dependia de você, nada, tudo só dependia de Deus, em algum
modo simplório, você sabe um pouco do esvaziamento de Nosso Senhor. Imagine agora, gente, Deus, feito carne, feito homem, Deus, que andou sobre as águas, multiplicou pães, ressuscitou Lázaro. Ele se desapegou de absolutamente tudo. E ele não tinha mais nenhum poder. Nenhum. Zero. Abandonado, pobre. Pobre. Pobre, pobre, pobre de não ter mais o Espírito Santo ao seu lado. De não ter ação divina ali diante dele. Abandonado. Isso é a kênose de Nosso Senhor. Morto. E aí, a homilia diz, vamos lá? Pega aí. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam. Preste atenção, que essa homilia aqui, ela já é uma mistura, tá? Ela é uma mistura do sábado entrando no domingo. Então, vamos lá. Ele vai, antes de tudo, à procura... agora libertos do sofrimento. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. E com teu espírito, aqui já é, prestem atenção, tá? Já começa a ressurreição, vocês estão entendendo ou não? Porque quando o espírito vai, o espírito da vida, tudo começa a viver. E com o teu espírito. Vocês sabem que em italiano, quando na missa diz: o Senhor esteja convosco, ao invés de dizer assim, Ele está no meio de nós, eles dizem: e com o teu espírito. Sabia? Não é a mesma resposta que a gente dá em português, não. Il Signore... Aí eu não sei o resto. É com voi. E a gente diz: e il con tuo espírito. Me lembro quando eu participei de algumas missas na Itália, porque era diferente, né? Eu olhava e fazia: e com teu espírito, né? Mas é isso. E com o seu espírito. Porque ele não está mais no meio de nós de modo comum. Ele está com o seu espírito. E aí Cristo respondeu a Adão: e com o teu espírito. E tomando pela mão disse: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram antes de ti, agora digo: e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão. Preste atenção. Aqui, ele já está com o Espírito. Vocês estão entendendo ou não?
saí. E aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. E aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra de minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei a tua condição de escravo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra. E fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti que deixastes o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê em minhas mãos, fortemente pregadas à árvore da cruz por causa de ti, como outrora estendeste levianamente as tuas mãos à árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu lado ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. Vocês veem que o paraíso, o trono celeste é maior que o paraíso. Estou entendendo? O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, agora estou junto de ti. Constituí anjos que como servos te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus preparado para ti, desde toda eternidade. Amém. Se você estivesse dentro do sepulcro, nesse momento,
dentro lá do sepulcro de Nosso Senhor, o que você acha que você veria? O que você acha que você veria? Cristo ressuscitando, né? Como? O que você acha que você veria? Aquela cena da paixão de Cristo, né? Ele sentando assim, nu. Não foi assim. Andrei, mas você também não estava dentro do sepulcro. Tá bom, mas não foi assim. Sabe o que você veria? Primeiro, você estaria lá sentado velando. Consegue visualizar a cena? Tem imaginação? Você estava lá velando. O corpo de Nosso Senhor, tá? O cadáver. E sabe como é que estava o cadáver? Estava com um lençol, botava-se um lençol numa pedra, tá? Estava-se um lençol numa pedra. E existe uma tradição, tá? Existe uma tradição que diz que... Existe uma tradição que diz... Estão atentos? Existe uma tradição que diz que não se lavava o corpo de um morto com feridas. Chagado. Então o corpo de Cristo não foi lavado por duas razões. Primeiro, porque era já final da tarde, ia começar o sábado, e o sábado para o judeu é dia em que eles não fazem mais nada, por isso a pressa em tirar o corpo da cruz. Então não dava tempo lavar, mas também não estava lavado porque não se lava. No Antigo Testamento, Acais... Não. Depois eu digo. Esqueci o nome. Houve uma pessoa que morreu, né, e que o sangue foi lavado e caiu no chão. E eles consideravam isso uma maldição. Os bichos iam comer o sangue, etc. Então os judeus não lavavam. Então Jesus foi colocado lá do jeito que ele saiu da cruz. Vocês estão entendendo? Pum. E aí foi passado os perfumes, né? E um manto que vinha da cabeça era jogado até o pé. E depois se colocava por cima desse manto um pano chamado sudário. Só que o sudário que está em Turim não é esse pano que de fato era o sudário, é o lençol. É o lençol mesmo. O que está em Turim, que se chama de sudário, é o lençol. E é, de fato, o pano que cobriu Nosso Senhor, tá? É, de fato, o pano que cobriu Nosso Senhor. E aí, vejam. O que você veria? Você estaria lá, velando, e de repente, de dentro daquele pano, começa uma luz. Uma luz muito forte. Muito, 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 muito forte. Que cruza o pano inteiro e o pano murcho seca e cai sem ter sido mexido. Só murcha na pedra. E aonde está Nosso Senhor? No Pai. Ele ressuscitou no Pai. Vocês entendem? Ele ressuscitou no Pai. Ele foi para o Pai. Tá? Era isso que você veria. Cristo não ressuscita para este mundo. Prestem atenção. Ele não ressuscita para este mundo. Ele não tem um corpo que vai morrer. Não é como Lázaro.
ele não tem um corpo que vai morrer novamente. O seu corpo agora é glorioso. Tem outras características. E que preservou apenas as chagas. Porque era a prova definitiva do seu amor. Preservou porque quis preservar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que a gente está falando. Mas vejam, façam agora a retrospectiva desde a morte. Todo mundo vai morrer, irmãos. Todo mundo vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Vocês entendem? Todo mundo vai morrer. Tá? Só que agora, quando você entrar na mansão dos mortos, preste muita atenção. Quando você entrar na mansão dos mortos, nem lá você vai estar sozinho. Porque Jesus já entrou naquele lugar e deixou a marca dele. E qual foi a marca dele? Ele matou a morte. Quando você entrar na mansão dos mortos, eu estou colocando assim por uma questão didática, tá? Você vai ver a marca da ressurreição. Que não foi para ele só. Foi para você também. Você não vai estar sozinho na mansão dos mortos mais. Assim como você também não está sozinho nesta vida, porque ele passou por esta vida. Toda vez que você sentir uma dor a partir de hoje, um abandono, uma traição, um infortúnio, lembre-se que você não está sozinho. Que ele já tocou essas mesmas realidades e venceu. E aí você diz, venceu porque é Deus. E eu te digo, não. Venceu com Deus. Porque na cruz, no último momento, ele é abandonado de tudo. Ele está no pior momento da sua vida e ele é abandonado de tudo. A sua comunidade não vem ao encontro do sábado de manhã. Ele é abandonado de tudo. O pai vai embora. Abandonado de tudo. Né? Cristo é abandonado de tudo. Nós somos privilegiados. Nós não somos abandonados de tudo. Nós nem estamos no tempo do abandono, estamos no tempo da graça. Vocês estão entendendo ou não? No último momento da nossa cruz, no último segundo da nossa cruz, a gente tem um anjo da guarda ali conosco, nos vendo nos últimos segundos da nossa vida. Guto na chuva. No último segundo da nossa vida. Tá? Nós não estaremos abandonados. Nós não passaremos mais. Prestem atenção, irmãos.
Nós não passaremos por esta vida como Cristo passou. Ninguém sofreu como ele. Você não sofrerá como ele. Nós não passaremos pela morte como ninguém passou. Aliás, como Cristo passou, perdão. Nós não passaremos pela morte como Cristo passou, abandonado. Nós não estaremos abandonados no último momento. Nós vamos entrar na mansão dos mortos, entre aspas, tá? Vamos ver a marca do ressuscitado. E ele vai estar lá para nos ressuscitar. Vocês estão entendendo? Com ele. Se vivermos com ele. Né? Entenderam? E aí, Jesus aparece, então, depois disso, né, por 40 dias, não é assim? Mas a igreja celebra em 50, porque ela celebra até Pentecostes, né? A Páscoa. Foi 50 dias, né, que ele apareceu? Ixi, Maria, minha cabeça tá uma porqueira. Jesus apareceu aos discípulos, né? Mas ele antes aparece a Madalena, né? Ele antes aparece a Madalena. Não só a Madalena, ele aparece a Madalena, né? E a Maria de Cleofas, né? E quando ele aparece para elas, e alguém da internet que já leu a Bíblia, melhor do que eu, não estou sabendo nem quantos dias depois Jesus aparece. 40. Aí, tá vendo? 40 dias. Tá bom, isso é irrelevante. O fato é que quando nosso Senhor aparece para Madalena, elas veem e se prostram, não é assim? Quando reconhecem. Porque hoje, e é isso que a gente precisa entender, Jesus ressuscitado, aparecendo para os seus discípulos, já não é mais a gente quem o vê. É ele quem se permite ver. Estão entendendo? Porque ele já não está aqui. Ah, Andrei, mas ele diz lá a Madalena, né? Eu vou, não me toques, né? Eu vou para o Pai, ainda não fui para o Pai, alguma coisa assim, né? Tá. É preciso entender essa passagem, né? Ele não está falando que ele ainda não foi para o Pai, que a ressurreição dele foi dentro da catatumba, não, entendeu? Ele já foi para o Pai, ele já está no Pai. Agora, ele não foi definitivamente para o Pai ainda. Ele ainda não subiu, ainda não houve a ascensão. E o que é a ascensão? A ascensão é a investidura de Jesus, não mais como Messias, mas como juiz. Vocês sabiam disso? Não. É isso que significa a ascensão de nosso Senhor. Ah, ele foi ascendido ao céu. Significa dizer, não é? Veja, tanto que o anjo vai e diz assim, olha, por que vocês estão olhando para esse Jesus que está indo? Ele vai voltar e vai julgar. A ascensão diante dos seus apóstolos é a investidura do Pai em Jesus como juiz. Não significa dizer que ele não estava no Pai, ele já estava no Pai. Tá? Ah, por que a pedra rolou? Por que a pedra do túmulo rolou? Para Jesus sair?
Tem gente que acredita que era para Jesus sair, né? Imagina que cena cômica, né? Jesus ressuscita, empurra a pedra não rola. Ele, caramba, ressuscitei, eu tenho que ficar aqui dentro, né? Esperando alguém abrir para poder vir me limpar. E quando chegar aqui dentro eu vou dizer, ah, sou eu, né? Não, 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 não. A pedra rolou para que as mulheres entrassem. Para que elas vissem que ele não estava lá. Uma das coisas mais bonitas de quem vai a Jerusalém é que quando a pessoa entra no sepulcro, tem só uma bandeirolazinha lá, escrita, ressuscitou. Ele sumiu dali de dentro e foi para o Pai. E por que Madalena não pode mais tocá-lo? Porque agora o corpo dele não é mais como o nosso, assim, está entendendo? Tanto que elas não vão abraçá-lo. A Bíblia diz que elas se ajoelham e agarram seus pés. Porque ele está tão... Ele está glorificado. Sabe o que é a glória do Pai? Ou não? Sabem o que é Jesus ser glorificado ou não? É o amor do Pai tomar agora toda a humanidade de Cristo. E o que é o amor do Pai? O Espírito Santo. Exatamente. A glória do Pai é o Espírito Santo tomando todo o Filho. Então veja, agora a pessoa divina com a alma humana e o corpo humano agora estão glorificados. Estão tomados pelo Espírito Santo de um modo que transformou aquela realidade. Tanto que Jesus aparece, meus irmãos, e as pessoas só sabem que é ele quando ele deixa ver. Madalena olha e diz para o jardineiro, pensa que é o jardineiro, né? Onde foi que vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Né? E Jesus por trás eu ia dizer máscara, mas tem os haters, né? Do véu, né? Esse véu, né? Rindo, né? Obviamente. Né? Pobrezinha. Pensando que é o jardineiro. Não reconheceu. Porque o corpo glorioso. Os discípulos de Emaús, que a gente vai escutar amanhã na missa. Né? Os discípulos de Emaús. Estão lá, né? Decepcionados, né? A gente achava, pensava, né? O verbo todo no passado, né? Que ele iria restaurar a Israel, mas, né? Ele morreu, né? Assim? Amanhã não, domingo que vem. Os discípulos de Emaús, né? A gente achava que ele ia restaurar, né? Não, 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 não. Não foi isso. Ele estava ali junto com eles. Eles não sabiam. E eram os discípulos. Vocês estão entendendo? É como se eu tivesse sentado na mesa da granja com vocês, pedindo comida, né? E vocês estivessem dizendo, porque Andrei morreu e eu pensei que ele ia fundar a comunidade há tempo e não deu. E eu lá na mesa. Porque Jesus estava na glória do Pai. Glorificado. Tá? E aí ele aparece. Aparece quando? Quando ele quer. Apareceu dentro da sala. Aí dizem assim, ele entrou na sala onde eles estavam. Aí o cara imagina ele chegando na porta, né?
E vocês acham que ele estava onde? Ele dormiu aonde os outros dias? No chão, numa taberna, dentro de uma gruta? Aí ficava lá escondido para ninguém ver ele. Aí, em determinadas horas, ele saía da gruta, botava um capuz, né? E saía andando. Não, gente. Não havia mais limites físicos para ele. O corpo material dele, a parte material dele, ele mostrava quando ele queria. Mas ele já estava no meio deles, com o teu espírito glorificado. E aparecia da forma como ele queria. E quando Nossa Senhora é assunta aos céus de corpo e alma e é antecipado para ela aquilo que vai acontecer com a gente, o corpo de Nossa Senhora também é glorificado. Vocês estão entendendo ou não? É por isso que Nossa Senhora, quando faz as suas aparições materiais, ela aparece como ela quer. Né? Como uma indígena em Guadalupe, como uma camponesa, né? Ali em Fátima. Né? Estão entendendo? Ela aparece como ela quer. Ela deixa se ver como ela quer. O corpo glorioso não tem limites mais, entendeu? Não existe mais limites materiais, físicos. Ela se deixa ver como ela quer. Só que tem uma coisa que é bonita demais, irmãos, e assim eu encerro a meditação desse sábado. Agora, eu e você sabemos que no entardecer do dia de hoje, Dom Henrique, ele diz que a gente só deve ir à missa, que a missa só deve ser celebrada quando o último raio de sol sumir. É isso que ele diz. Quando o último raio de sol sumir, e aí você celebra a vigília pascal. E a gente sabe que agora a morte está sendo derrotada. Ela venceu. Por uma fração de tempo. E o Pai então glorificou o Filho. Enviou o seu Espírito. Devolveu o Espírito que Jesus entregou. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E é como se a gente pudesse ouvir o Pai dizendo: Filho, toma o meu Espírito. E a morte é derrotada. E a morte acabou. E a mansão dos mortos fechou a porta. E quando a gente entrar na morte, a gente só vai ver marca de ressurreição. A morte foi restaurada ao ponto original. Estão entendendo ou não? Do mesmo jeito que a gente ia vivenciar a morte antes, como caminho para o céu, do paraíso para o céu, agora a gente vai vivenciar de novo. Só que não mais do paraíso, mas deste vale de lágrimas para o céu. E lá no céu, irmãos, mesmo antes da segunda vinda de nosso Senhor e da ressurreição dos corpos e etc., e da ressurreição da carne, quando a gente chegar no céu, sabe o que a gente vai ver lá? Maria, em carne e osso. Em carne e osso. E a gente vai olhar para ela e vai dizer: caramba, a gente vai ficar assim, né? Por causa dele. Né? E deixa eu dizer, ainda é mais bonito
Porque no entardecer da tarde de hoje, vai entrar na Trindade pela primeira vez na história. Vai entrar no seio da Trindade um homem com dente, olhos, ouvidos, boca, pés, mãos. Um representante legítimo, autêntico, perfeito, completo da nossa raça entra na Trindade. E se você for pegar a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, aliás, os evangelhos, né, que são as falas de Nosso Senhor, em nenhum momento do evangelho Jesus nos chama de irmãos. Nenhum momento do evangelho Jesus nos chama de irmãos. Vocês perceberam isso? Chama de amigos, servos. Vocês vão ser meus discípulos se fizerem o que Jesus manda. Não é assim? Ou não? Sim ou não? Quando ele entra na Trindade, quando a humanidade agora está representada na Trindade, aí Jesus diz: é amanhã mesmo, viu? Amanhã mesmo. Aliás, no entardecer da tarde de hoje. Madalena foi ao túmulo, né? E aí deixa eu pegar aqui o evangelho para finalizar com esse texto. Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando, removeu a pedra e sentou-se nela. É Mateus capítulo 28, tá? Sua aparência era como um relâmpago. Veja, é muito bonito, né? A Bíblia tentando explicar e sem conseguir, né? Explica e não explica, né? Sua aparência é como um relâmpago. Como é a aparência de um relâmpago? Sentado numa pedra. Não consigo visualizar, entendeu? Um relâmpago sentado numa pedra. E suas vestes brancas como neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E saindo às pressas do túmulo com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração.
Que imagem, não? Elas viram o Cristo em sua glória. Mas não quiseram olhar muito, né? Se abaixaram e reverenciaram. E se agarraram aos pés. Agora prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção agora. Mateus 28, 10. Jesus lhes disse, não tenhais medo. Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Não são mais amigos, nem discípulos, nem servos. Agora que eu estou glorificado e vocês estão na Trindade comigo, vocês são meus irmãos. Não são pessoas divinas, mas agora na Trindade não existe apenas pessoas divinas, vocês estão entendendo? Existe uma pessoa humana, glorificada. Vocês agora são meus irmãos. E por que a Galileia, Filipinho? Por que a Galileia? Por que ir para a Galileia? A Galileia era o lugar de pagãos, né? De gentios, né? Judeus misturados, né? Por que não para Jerusalém, né? Para o templo. Eu vou aparecer lá, né? Vou meter o dedo na cara daquele sumo sacerdote que me mandou crucificar. Por que ir para a Galileia? Porque a Galileia é o mundo, irmãos. É o mundo. Não mais o mundo judaico, que seria Jerusalém ali, de modo forte no templo. A Galileia é o mundo. Vocês me verão na Galileia. No mundo. Na Galileia de vocês. Vocês me verão lá. Só que agora eu não vou mais aparecer como aqui. Eu vou aparecer nos sacramentos. Na Eucaristia, na unção dos enfermos, na crisma, no batismo. Vocês me verão no mundo. A minha presença está aqui. De modo onipresente. Mas eu não mais me farei ver desta forma. Que vocês estão me vendo agora. Me verão de outra forma. Mas a presença é a mesma. Nos sacramentos. É por isso que no dia de hoje, que é um dia alitúrgico, né? Ou seja, é o único dia em que nem a Eucaristia é tomada, ao não ser por um moribundo em estado de morte iminente. Você não pode levar a comunhão nem para enfermos, a não ser que a enfermidade seja uma enfermidade de morte. O sujeito está no risco de morrer agora. Aí você pode levar a comunhão para ele. Mas se não, nem isto. E deixa eu dizer, nem água benta pode ter nas portas das igrejas. Porque nenhuma presença sacramental pode existir.
A gente poderia até tirar o nosso sacramental, não é? Porque hoje é um dia vazio. Porque a partir do entardecer de hoje, ou seja, porque a partir de amanhã, toda a presença, toda a potência da presença gloriosa de nosso Senhor estará na Galiléia, no mundo. E nós iremos ver a sua glória. Me vem uma coisa para eu falar para vocês, antes de terminar. Não tenham medo da morte. Não tenham medo da morte. Os santos dizem que é o medo da morte. É o medo da morte que nos torna escravos do diabo. É o medo da morte que nos torna escravos do diabo. Só que, irmãos, antes de morrer a morte de cruz, Cristo já havia morrido outras mortes. É isso que diz o cântico do servo sofredor. Filipenses capítulo 2. Ele que era de condição divina, se fez pobre, fez homem, se humilhou, obedeceu até a morte. E morte de cruz, ou seja, foram várias mortes. Quando eu digo a vocês não tenham medo da morte, estou falando de várias mortes. E não apenas da morte definitiva. Estão entendendo ou não? Eu não estou falando só a morte definitiva, aquela morte da mansão dos mortos. Eu estou falando da morte diária. E o que é a morte diária? É a morte daquelas coisas que estão indo contra as nossas vontades. Eu queria ser mais rico. Eu queria ter dinheiro para comprar um hambúrguer amanhã, que é dia de Páscoa. Mas eu entrei na comunidade de vida. Ah, que droga. Eu queria fazer minha vontade de tal e de tal modo. É por isso que a igreja dá o nome de mortificação. Você é chamado à mortificação, à morte. Para quê? Para não ser escravo do diabo. Para quando chegar a morte definitiva, você vê as marcas da ressurreição e uma luz te invadir, a luz da vida, do Espírito, para começar a glorificar você. Não ainda em corpo, porque a gente ainda aguarda a ressurreição da carne, tá? Mas na alma. A tua alma humana já não será mais a mesma. Só que para enfrentar a morte com esta qualidade, é preciso viver várias mortes. E é por isso que a gente não pode ter medo de morrer. Morrer para a nossa vontade de estar numa cama num sábado de manhã e vir aqui. Viver uma formação. Rezar um terço. Cumprir fielmente a minha vocação no mundo. Acordar, limpar a bunda do meu filho, botar comida, ficar dando comida durante a formação, carregar os 2 meninos para aqui, sem alguém para olhar e sem ter coragem de pedir a ninguém que se prive da formação para ficar olhando para eles, sabendo que eles vão atrapalhar. Mortifique-se. Mortifique-se. Morra. Não era a tua vontade? Não era a tua vontade? Que bom! Que bom! Se não é a tua vontade fazer, mas é bom que você faça, que bom que não é tua vontade. Porque agora você pode morrer. E cada morte
te desprende do diabo. Cada morte te desescraviza, te liberta. Estão entendendo? A tua princesa Isabel é a mortificação de cada dia. Estão entendendo? A tua libertação da escravidão do diabo é morrer a cada dia. Tá? E um grande sinal de que é momento de morrer é quando a nossa vontade está dizendo, nosso desejo, tá? Vontade aqui no sentido de desejo. O nosso desejo está dizendo, eu não queria. É agora a oportunidade. Morre, desgraçado, morre para voltar a ter graça. Morre, desgraçado, para voltar a ter graça. Não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos. Porque ele ressuscitou como disse. Aleluia! Verdadeiramente ressuscitou. Como é que a gente gritava? Antigamente a gente gritava isso, né? No final da vigília pascal, né? Porque Cristo ressuscitou, como disse, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Mas a gente não vai gritar agora não. Porque amanhã de manhã tem o café da manhã, depois da missa. Tem uma pequena formação e tem o Natal com as crianças carentes. A Páscoa com as crianças carentes, perdão. A Páscoa com as crianças carentes. Aqui, no Centro de Evangelização. E é aqui que a gente vai gritar amanhã. Agora não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e cantar uma canção. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer. E não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Canta pra dar namoro. Se minha carreira eu não completar, De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguir por que eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. não há outra questão. Não há outra questão. Se é cristão, Não se para de lutar. Farei sobre o mar. Estarei troféu. Não há outra questão. Quando se é cristão,
se para de lutar até chegar ao céu. Senhor, obrigado por essa manhã. Celebramos liturgicamente a tua descida na mansão dos mortos. Mas sabemos, Senhor, que estás vivo. E que a tua vida é a minha vida. Que a tua ressurreição é a minha ressurreição. Que a tua presença na Trindade, como homem, é a minha presença na habitação divina, como irmão teu. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Quem poderia fazer isso por mim? Eu estaria na mão do diabo, Senhor, e dos seus demônios. Se não fosse a tua graça, o teu sacrifício, as tuas dores. Se não fosse a tua cruz. Cantemos para terminar. Viver pra mim é Cristo. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Canta isso com toda a força. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe e tenham uma santa vigília pascal. Até amanhã.